but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I get by. I just wanna be happy, I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's take froze, don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, Just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turn it off from my soul, I get by. I just wanna be happy, happy every night. Just be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's take froze, don't let it go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, Buenas noches, muchachos e muchachas. De buenas, de buenas, de buenas. Primeira vez que vocês estão me vendo de boné na vida.
Ah, correria frenética, vocês não têm ideia. Estou mexendo com mudança e mesmo assim tem aula, olha só. Vamos embora. Cadê o povo? Vou mandar mensagem aqui pro povo no privado. Erisvânia, como é que você tá, Flor? Como é que estão as coisas por aí? Tô te ouvindo, não? Eu também. Gostei, isso aí. Tá mais tranquila, tá conseguindo organizar as coisas? Mais ou menos. Tenha calma, mulher, tenha calma. Eu não conheço uma alma boa nesse país que não está passando por um deserto sem fim. Então tenha calma. É o tempo de provações. É isso mesmo, viu? Você tem uma ideia. Eu estou mexendo com mudança porque o dono da casa que eu alugo há 3 anos, do nada pediu a casa sexta-feira. Estou Do empacotando um monte de nada. coisa. Simplesmente pediu a casa. Aí eu tenho 30 dias para devolver. Só que como eu estou de recesso, eu estou agilizando. Então tem que ter Nossa. paciência. Aí nessa de desmontar as coisas, meu filho acabou de quebrar a TV. Minha filha deixou o celular, quebrou a tela. Não adianta, velho. Entrar em desespero é pior. Relaxa que lá na frente você vai entender o porquê de todas as dificuldades que você passa agora. Isso é verdade. É uma coisa que eu carrego muito comigo. Deus permite que nós passemos pelo deserto para que nós nos fortalecemos para poder receber as bênçãos depois. Isso é verdade. Disse? Sérgio tá vindo, Kelinha também. Deixa eu ver quem mais. Por enquanto, só os dois. Junão, meu príncipe, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Bem, trabalhando muito. É o meu xará que é galã de novela, ó. Ah, é isso, muitas decisões difíceis. Normal. A melhor forma de você tomar uma decisão é põe o joelho no chão, conversa com Deus mentalmente, porque mentalmente ninguém sabe. O inimigo só sabe as suas coisas, as suas projeções, porque você fala verbalmente. Quando você fala mentalmente e internamente, só fica entre você e Deus. Então, senta, faz uma oração, conversa com Deus, pede para Ele te dar discernimento e pede para Ele te mostrar em sonho qual é o melhor caminho para a sua jornada, que você vai receber a bênção no seu sonho. E se você não lembrar do sonho, você vai ter intuição. Cara, é para fazer isso. Não tem resposta melhor do que essa, viu? É isso. Eu acredito muito que seja isso mesmo e que tudo está na mão dele. Ele já tem um plano feito e a gente só está encaminhando para esse plano. Isso aí. E é aquela coisa, né, do siga. Siga seus sonhos. Vai nessa. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Poxa, o Sérgio coisou aqui não apareceu. Achei estranho. Ele aparece como conectado aqui. É isso que eu tô vendo. Que estranho. Mas não tá aparecendo aqui a... Retira ele, Sérgio. Se tu tá ouvindo, sai e entra de novo, tá? Eu vou remover ele aqui e ele volta. Vou mudar aqui no WhatsApp pra ele não ficar confuso. Aí vamos esperar só o Sérgio entrar e vamos dar início, né? Já... Sérgio, entra de novo aí, porque deu algum erro aqui na plataforma e aí você não estava aparecendo. Aí eu tirei para você entrar de volta. Aê, agora apareceu. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, gatão. Obrigado. Fala, José. Sérgio, tudo certo? E aí, tudo bom? Tudo certo. Amém. José, pode começar aí, a Kelly vai chegar um pouquinho atrasada, tá bom? Então pode Tranquilo. arrochar aí sem dó. Tá? Beleza, então, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando aqui sobre questão de fluxo de atendimento, tá? E que ela é basicamente a chave para a gente manter
cliente de dentro da casa. Para vocês terem noção, esse conteúdo aqui que eu estou mostrando, ele de uma agência de marketing chamada Rugido, tá? Uma mentoria que eu comprei deles. Eles são uma agência que hoje fatura múltiplos 6 dígitos mensais, que eles liberaram um treinamento para pessoas aplicarem a mesma metodologia de vendas deles, né? Lógico, dessa forma eles também ganham, mas eu experimentei exatamente isso que eles disponibilizaram, processo de vendas, fluxo de atendimento, entrega e geração de resultados, e tudo isso tem me ajudado a estar gerando faturamentos absurdos para os meus clientes. Tem imobiliária que hoje está tendo uma média de 100 contatos mensais, tá? Para compra de imóveis. Tem restaurante que passou dos 30 para quase 100 mil reais de faturamento. Uma coisa absurda assim mesmo, que realmente o pessoal tem me ajudado pra caramba. E aí eu estou disponibilizando hoje como eles fazem para fazer essa gestão de projetos e o fluxo de atendimentos que eles seguem, tá? Então, nesse manual de gestão de projetos, aqui eles explicam que primeiro, né, após a gente conseguir realizar nossa venda, então entra esse processo, o cliente entrou na casa, como a gente vai atender ele, né? O contrato ideal, aqui eles explicam que ele começa na venda bem feita. A venda é explicar, né, ver que o cliente ele entendeu com clareza o que a gente vai fazer para ele, como a gente vai ajudar ele, e se não, contornar essa situação, a gente explicar as expectativas reais, de forma que ele não crie uma expectativa fora daquilo que vocês realmente vão entregar. Principalmente aqui na internet isso acontece muito. Tem muito empresário que ainda acredita que a internet é um meio milagroso que vai gerar resultados absurdos em pouco tempo. Anos atrás, isso era uma realidade, isso era um fato, porque ninguém utilizava as redes sociais, ninguém utilizava as mídias digitais para estar se impulsionando. Então, quem utilizava, logicamente, se destacava, saía na frente de todas as outras empresas, porque era o único dos poucos que estavam aproveitando essa onda. Hoje a gente sabe que é diferente, hoje a gente consegue prestar atendimento online via, Instagram, a gente consegue fazer vendas de imóveis através da internet, a gente trazer pessoas para dentro da empresa, a gente consegue prestar um serviço digital que a gente consegue fazer do nosso lar e entregar para uma pessoa que está a quilômetros de distância. Então, é diferente, tá? Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo. Resumindo aqui um pouquinho, tá? A gente está falando sobre fluxo de atendimento para as pessoas, tá? Então, depois da gente fazer, né, esse processo da venda, a gente tem que alinhar as expectativas com o cliente. A gente tem que mostrar para ele o que a gente faz aqui e aquilo que não fazemos, tá? Isso ali é bem importante para o cliente não ficar desapontado, tá? Isso pessoalmente acontecia bastante comigo. Uma pessoa, por exemplo, esperar uma determinada ação da minha parte, por exemplo, postagens ou coisas desse tipo, que no meu modelo de negócio não era realizado, né? Depois disso, a gente tem a fase 1, que é onboarding. Onboarding é basicamente o cliente entrou na casa, como ele vai ser conduzido nesse processo de inserção dentro da nossa empresa como nosso cliente, tá? Então, aqui explica que primeiro a gente pode realizar duas coisas. Primeiro, dar um vídeo de boas-vindas, que basicamente poderia ser um modelo de vídeo que a gente já tenha pré-gravado, para a gente utilizar isso como meio, agora que você entra aqui na nossa empresa, vamos criar um grupo do WhatsApp, por exemplo, e eu vou estar te colocando aqui um vídeo, tá, para te dar as boas-vindas. Por favor, assista, que ele faz parte importante aqui da nossa integração, né? Aí, então, a pessoa dentro desse vídeo, o que você vai fazer? Agradecer a confiança depositada no trabalho, explicar sobre as fases do projeto. Por exemplo, pode ser que no cenário de um prestador de serviço digital seja realizado, vamos supor, o caso de tráfego pago ou venda de imóveis. Vamos dar esses dois exemplos. Tráfego pago, por exemplo, poderia ser explicar que inicialmente a gente vai criar uma estrutura de anúncios para a gente poder estar realizando as coisas da melhor forma possível dentro das plataformas, para não levar bloco, coisas parecidas. Ou, no caso, por exemplo, de uma imobiliária, a gente poderia estar direcionando o cliente, explicando qual que vai ser o procedimento a ser seguido para a compra do seu imóvel. Por exemplo, agradecemos a confiança, vimos que tu realmente tem interesse aqui
em realizar a tua compra com a gente. Então, eu vou te explicar aqui rapidamente como é que isso funciona, tá? Ele é um vídeo aqui bem breve que vai te explicar o passo a passo que a gente segue para poder realizar toda a documentação de forma que tu tenha o teu imóvel em tempo recorde, tu possa ter o teu imóvel no menor tempo possível, aumentar as chances do teu imóvel a sair em tempo X, exemplo, tá? E aí, isso vai funcionar para quê? Para a gente aliviar a ansiedade do cliente, tá? E uma coisa que vocês sempre têm de lembrar é que o cliente ele é ansioso por natureza, tá? O cliente, ele está depositando a confiança, o seu tempo, que é o seu bem mais valioso, e dinheiro, que custa para ele conseguir, em vocês. Então, isso gera ansiedade na pessoa, porque a gente presta um serviço que pode fazer ele se ver prejudicado se o nosso serviço ele não é bem prestado, tá? E hoje, não é surpresa a gente entender que existem inúmeros... Opa, Kelly chegou aí. Tá. Bem-vinda, Kelly. E hoje não é surpresa que existem inúmeras pessoas que não prestam um serviço dentro do digital. Existem inúmeras pessoas que vendem um serviço e elas não vão a prestar esse serviço vendido, né? Enfim, vendem um serviço de tráfego e acabam fazendo uma ou duas postagens e esquecem do cliente, sabendo que, lógico, isso não vai trazer resultado. A gente também, o que a gente vai fazer? No modelo comercial de prestação de serviço, a gente vai fazer uma reunião de integração. Basicamente, essa reunião, o que será feito nela? A gente vai determinar quais são as expectativas que o cliente tem, que inclusive a gente faz isso principalmente na venda, preferencialmente. A gente vai ver as expectativas que a pessoa tem, se for imóvel, qual o tipo de imóvel que essa pessoa está procurando, quais as expectativas que ele deseja cumprir com esse imóvel. Tem alguns casos que uma pessoa já teve uma casa antes, ou já morou em algum lugar antes e teve algumas dificuldades, teve alguma coisa relacionada ao mau estado de um local, por exemplo. Eu queria que fosse um local que no inverno, por exemplo, não tivesse tanta umidade. Isso aqui, por exemplo, aqui na minha região acontece bastante. Pode ser que eu veja que a construção ela foi bem feita, para que eu saiba que eu não vou me mudar, não vou ter problema depois, que seja um local que tenha uma boa vizinhança, que eu possa me sentir num lugar seguro, porque talvez a pessoa ela morou em um local inseguro antes. Então a gente precisa determinar o que essa pessoa tem, né, de necessidade e expectativa. E o que você precisa saber e fazer para cumprir com essa etapa, com essas expectativas. Por exemplo, eu gostaria de ter meu imóvel no menor tempo possível. Eu possuo o conhecimento e as condições para levar esse imóvel para a pessoa no menor tempo possível? Se sim, como eu posso fazer para que essa pessoa ela se sinta sempre acompanhada no fluxo? E aí entra essa parte aqui que é o atendimento diário e revisão da execução. Aqui é basicamente a gente conversar todo dia com o cliente. Como assim? Vamos pensar. O início do dia, a gente vai mandar uma mensagem para o cliente e a gente vai responder 3 perguntas. Primeiro, o que a gente fez ontem para alcançar o resultado que o cliente deseja? O segundo, o que a gente vai fazer hoje para alcançar o resultado que a gente deseja? E o próximo, quais foram os obstáculos que te atrapalharam, tá? Então, ali, por exemplo, a gente manda uma mensagem: opa, bom dia, Júnior, tudo certo? Ontem eu estive fazendo as modificações aqui dos criativos dos anúncios que eu estava te comentando, para a gente poder montar a campanha. Consegui resolver o problema e hoje eu vou estar montando a estrutura, já colocando para rodar. Que eu tive um problema com X, Y e Z, mas hoje vai estar rodando. Dessa forma, você já colocou em poucos minutos a pessoa ciente do que foi feito e o que está sendo feito no dia. Em muitos casos, as pessoas elas estão acostumadas a contratar serviços digitais e elas se sentem muito ansiosas porque elas não conseguem ver o que está sendo feito. E isso muitas vezes faz com que a pessoa te veja mais como um custo do que como um investimento, que é exatamente a percepção que a gente quer retirar.
Então, lógico, a gente sempre vai pensar que o cliente ele é ansioso por natureza e a gente resolve fazendo 3 simples perguntas. O que a gente fez ontem para alcançar o resultado desejado pelo cliente? O que a gente vai fazer hoje para alcançar esse resultado? E quais foram os obstáculos que atrapalharam de eu não realizar a ação de hoje no dia anterior? Ou quais são os obstáculos que hoje me atrapalham? Por exemplo, não estou conseguindo porque eu preciso que você me envie uma informação. Então a gente vai sinalizar para o cliente. Hoje eu não consigo realizar isso, que seria a minha atividade de hoje, por X, Y e Z. Você conseguiria me ajudar a resolver isso? A gente estar sempre um passo na frente com o cliente para que ele se sinta confortável com aquilo que a gente está entregando. Que ele veja a ação. Aí, quando acontece, né, início do projeto, a gente basicamente, lógico, vamos ter um planejamento de como funciona o processo desse cliente, que aí vai ser, por exemplo, no caso de imobiliários, né, cliente entrou na casa, ele tem que primeiro fazer uma visita no local, ele tem que ir lá ver como é, ver se ele gosta, se ele não gosta, a gente tem que procurar outras opções na nossa carteira de imóveis, e aí a gente vai começar a ver esses imóveis, após ele achar o imóvel que ele gosta, então ali o que ele vai fazer? Ele vai me dizer, gostei desse aqui. Aí a gente precisa muitas vezes análise de crédito, então a gente precisa definir qual vai ser a jornada que esse cliente vai seguir e o que a gente consegue fazer para otimizar essa jornada, para fazer mais fácil para o cliente, tá? Muitas vezes a gente pensa que a gente quer facilitar para o nosso lado, e às vezes isso acaba prejudicando o nosso resultado com o cliente, porque é o cliente que está, nesse caso, pagando para não ter esse trabalho que nós podemos oferecer. Que muitas vezes, por exemplo, pode falar, Erisvânia. No caso, José, na corretora que eu trabalho, a gente não faz visita antes da análise de crédito, certo? Vocês não fazem o quê? Perdão? Eles não fazem visita antes da análise de crédito. Ou seja, vocês fazem análise de crédito primeiro antes de fazer a visita? Isso mesmo. Por quê? Porque todos os clientes que chegam, eles querem casa. Aí eles já chegam falando assim, quero casa, 3 quartos, 2 banheiros, espaço para 4 carros, 5 periquitos e 2 papagaios. Vocês não fazem cachorro, né? Normalmente é mais ou menos assim, né? Sim, acontece bastante isso. Aí quando você vai ver a renda do cliente, é um salário mínimo. Então, no caso, a gente não faz a visita antes, por quê? Porque se a gente leva o cliente no imóvel, sim, e o valor aprovado não chega nem a metade do valor para esse imóvel, o cliente vai se frustrar, certo? Correto. Aí, no caso... E não só cliente, né? Mas você também. Sim, e sem contar que o cliente vai gastar tempo, a gente também vai gastar o tempo, certo? Sim. Aí, no caso, muitos clientes chegam pra gente querendo fazer assim, posso fazer a visita amanhã? Aí, quando a gente explica que não faz a visita antes da análise, eles simplesmente falam, então tá bom, obrigada. E não dá continuidade. Sim, entendi. Aí o que acontece? Vocês estão vendo que nesse cenário vocês estão complicando tanto para o cliente quanto para vocês? Por quê? Porque realmente a gente sabe que esse cenário acontece. As pessoas elas querem coisas fora do padrão de vida delas, fora daquilo que elas realmente são capazes. E tem regiões, pelo menos eu tenho percebido isso durante esse processo de trabalho com imobiliárias, que o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas querem ver primeiro uma opção que elas gostam, depois elas precisam descobrir que elas não conseguem ter isso que elas querem, para depois poder procurar por uma opção no padrão de vida delas. É mais trabalhoso? Porém aumenta as chances de vocês fazerem um fechamento. Como poderia isso acontecer? Justamente fazendo a visita no local, né? Primeiro, só que o que acontece? Isso dificulta, né? Aí você fala, assim não funciona para mim. Me conta, Sérgio, o que mais é mais difícil para ti durante esse processo?
Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Vamos supor que eu trabalho com um carro, certo? Você trabalha com... Não, trabalho com imóvel, mas vamos lá, vamos supor que eu trabalho com um carro, vendo carro. Certo. Você hoje tem o interesse de comprar uma Hilux. Seu sonho é uma Hilux. Uhum. Certo? Aí você fala assim, eu queria ir lá na loja e tal, tipo, eu vou pegar você, no meu caso eu levo o cliente. Eu pego você e levo lá na loja, faço todo o processo, explico como é a Hilux, juros, como é que ela funciona, airbag, Sim. 4x4, explico tudo, todos os detalhes. Sim. No final das contas, descubro que você não tem aquele perfil, certo? Então, no imóvel, é basicamente dessa mesma ideologia. Uhum. O que acontece? Igual a menina está explicando aí. O cliente, ele não tem nenhuma sabedoria na questão financeira. Sim. Certo? Ele acha que ele compra um imóvel de 500 mil com a renda de 2 mil. Sim. Entendeu? Então, assim, para mim, para nós que trabalhamos nesse ramo, Águas Lindas, que eu não sei se você conhece, que é um imóvel popular, não funciona dessa forma. Por quê? Porque a gente pega milhões de clientes com nome sujo, milhões de clientes com alguma pendência que a gente tem que auxiliar o cliente a resolver, até a compra do imóvel, certo? E também, às vezes, o cliente tem um perfilzinho assim, tá tudo tranquilo, tá redondo que a gente fala quando tá com o nome limpo, tem um score bom, tá aprovado ali no topo máximo, porém a renda dele é baixa. Só que 99% dos clientes quer casa, certo? Certo, que é um padrão muito mais elevado por ser casa. Sim, porque casa no mercado, para nós aqui, é muito pouca. Sim. Então, assim, tem uma oferta muito grande, né? Tem uma demanda de gente que quer casa muito grande, então, por isso, o imóvel ele sobe o preço, porque não tem casa. Porque é a lei da oferta e demanda. Quanto mais Exatamente. demanda por menos oferta, é mais caro o produto. Daí. Exatamente. E aqui para nós aqui, quando tem casa, é em condomínio. E o cara também não quer casa em condomínio. Ele quer casa sozinho no lote, individual e tudo. Então, é um argumento que a gente tem que quebrar lá na frente. Objeção que a gente tem que quebrar lá na frente. Sim. Entendeu? Então, como que a gente trabalha? A maioria dos corretores aqui. Primeiro passo é ter essa artimanha de pedir a documentação para o cliente. Primeiro. Suavemente, conversando, explicando por que a gente pede. Pedir essa documentação para ele, para depois a gente encaixar o cliente no melhor imóvel possível. A gente até aprendeu da seguinte forma, não é o cliente que escolhe o imóvel, é a gente que escolhe o imóvel para o cliente. Entendeu? Então a gente meio que facilita a vida dele. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai comprar. Na verdade, ele quer casa. Só que no momento que a gente faz a avaliação dele, e a gente faz uma entrevista com ele, qual é seu perfil? Por exemplo, eu pergunto, se é casado no civil, se tem FGTS, não sei o quê, porque se o cara tem uma gordurinha ali, possivelmente ele consegue comprar uma casa, né? Mesmo com a aprovação não tão boa. Mas se ele tem uma gordurinha, tem uma entradinha boa, pode ser que ele consiga. Então, a gente filtra esse cliente primeiro, faz essa avaliação dele, muitos não querem fazer por devido desconfiança, porque vai mandar documentação, quer conhecer primeiro, mas a gente tem que fazer esse perfil, tem que fazer esse filtro, não tem como. Não tem como a gente levar o cliente. Eu entendo do seu lado, porque quando você leva o cliente, já gera aquele interesse, mas aqui para nós não funciona dessa forma. Entendi, por ser uma metodologia de trabalho diferente. Entendi. Exatamente. É um público realmente mais complexo. Porque aí Exatamente. a gente está tratando, então, com pessoas que, financeiramente, eles não teriam como comprar. Exatamente. Eu estou entendendo. Então, a gente faz um processo. Ele não consegue comprar naquele momento, a gente faz um processo. A gente aprovou o cliente, às vezes o cliente condicionou. O que é condicionar? Ele foi limitado a um certo valor que não dá para ultrapassar aquele valor. Né? O topo máximo ele não conseguiu. Então, a gente trabalha o cliente, ele não tem a entrada, olha, você não consegue comprar uma casa, mas a gente consegue para você. Você sair do aluguel, a gente consegue para você hoje um apartamento assim, assim, assado. Aí tem o porém da localização. Então, são vários fatores que a gente tem que trabalhar. São inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores que influenciam a decisão de compra. Então, esse cliente é um cliente pro Minha Casa Minha Vida popular. Quando a gente vai para o usado, que é já na região de Brasília,
né? Já é um cliente mais exigente, Tá. entendeu? Então, esse cliente que ele quer comprar um imóvel usado, não sei se você conhece Brasília ou Águas Lindas. Não, ainda não. Não, né? Então, assim, Águas Lindas é em torno de Brasília. Todo mundo que aqui mora aqui em Brasília de aluguel, porque todo mundo vem de Maranhão, Piauí, suas Sim. demandas aí. Vem tudo para Brasília. Chega aqui, se estabiliza, aí tem 10, 20 anos que mora aqui, aí resolve comprar um imóvel próprio. Só que o cara não quer ir para o Goiás, que é o entorno. Quer comprar Brasília, mas ganhando R$ 2.000. Quem ganha R$ 2.000 nunca consegue comprar Brasília. É uma cidade grande, Fora uma da cidade região. fora da realidade. Entendeu? Então, assim, a gente filtra o cliente. Quem tem potencial para comprar DF, Distrito Federal, então, assim, eu não posso ser ignorante de pedir a documentação. Não, primeiro eu vou aprovar. Não. Aí sim, se eu conseguir filtrar, eu tenho a certeza que aquele cliente tem um potencial, então eu consigo levar para visitar. Então, aí nesse ponto, eu vou criar um relacionamento com ele. Porque o cliente que quer comprar DF, Distrito Federal, é um cliente que ele não geralmente ele não quer sair do aluguel. Ele quer mudar de status, entendeu? Ele morava na casinha pequena, agora ele quer trocar, comprar uma casa maior, ele quer localização melhor, entendeu? Porque a renda dele melhorou, a vida dele melhorou, então ele quer um imóvel um pouco melhor. Então, não é um cliente que ele está doido para morar, doido para comprar logo seu imóvel, sair do aluguel. Não, ele não está desesperado. Então, é um cliente que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter criar um relacionamento com ele, porque enquanto ele está vendo comigo, tem mais 30 corretores que estão atendendo ele. Correto. E essa aí é uma das principais dificuldades que eu venho percebendo ali, muito a questão de, como é que a gente poderia resumir, conexão com o cliente, por assim dizer, porque o que acontece? Muito isso da pessoa chegar, entrar em contato, fazer esse acompanhamento, e aí enfim, não está conversando só com você, né? Está conversando com mais duas pessoas. Exatamente. Como você hoje trabalha essa parte? Oi? Como você hoje contorna essa situação? Então, eu tento criar o máximo de relacionamento possível. Só que, assim, meu nicho maior, minha carga maior seria no Goiás, que é o imóvel popular. Então, lá em Águas Lindas, a gente não leva o cliente para visitar. Só que, assim, quando a gente faz, já é uma estratégia nossa também. Quando a gente consegue a documentação do cliente, a gente consegue prender o cliente com a gente. Sim. Entendeu? É um cliente que ele tem, vou botar aí, 90% já compra compra rápido. Entendeu? O primeiro, segundo imóvel que ele vê ali, ele na visita que a gente leva, ele já compra. Já no DF, não. É um cliente que vai ser trabalhado 1 ano, 1 ano e meio, entendeu? É um cliente já mais demorado. Então, nesse período, você tem que ter um relacionamento com ele e para ele não poder fugir para outros corretores, entendeu? Porque aqui a concorrência é grande nessa questão. Sim, eu venho percebendo que realmente tem bastante concorrência lá. Exatamente. Aí... Só que, assim, minha demanda aqui em Brasília, no DF, é pouca, exatamente porque, assim, aqui no DF, se eu for vender imóvel aqui no DF, eu preciso montar uma imobiliária, né? Eu preciso montar uma imobiliária por quê? Porque o cliente que quer comprar um imóvel de 400, 300, 500, 1.000, 1 milhão... Ele não vai fazer com corretor, vai fazer com imobiliária. Com a imobiliária. Por quê? Porque ele quer ter aquela confiança, aquela conexão. Então, ele quer ter aquela certeza que tem algo físico ali oferecendo um trabalho, oferecendo um serviço para ele. Águas Lindas, não. Águas Lindas, vou botar aí como se fosse uma feira, vamos dizer assim. Vou lá e vendo, vem embora. Vou lá e vendo, vem embora. Entendeu? É mais diferente, porque é um público menor, é um público que não tem essa exigência como uma pessoa que quer comprar um imóvel de 400, 500, 1 milhão. Entendeu? Não tem essa exigência. Sim, só que tem uma frase que eu gosto bastante, né? E inclusive é uma coisa boa a se considerar. Ela é uma frase bíblica, né? Que diz que quem é fiel em pouco é fiel em muito, tá? Aí a gente normalmente, e é uma filosofia que eu tenho bastante pessoal também, né? Cada um pode ter uma percepção diferente. Mas é aquela coisa de tratar projetos menores como se eles fossem grandes, sabe? Porque, da mesma forma que a gente trata um projeto pequeno, a gente vai tratar um projeto grande, né? Aí, o que seria interessante? Eu tô
Nesse sentido, eu estou pensando aqui nisso que tu está falando, para alinhar pontos de como a gente poderia contornar essa situação. Porque até poderia ser conteúdo aqui da comunidade, sabe? A gente fazer enfim, um estudo aqui, eu que tenho esse contato ali com imobiliários, inclusive com uma lá do Distrito Federal, a fazer esse estudo, sabe? De como isso poderia ser realizado. Pode falar, Júnior. O que acontece? Esse debate ele é bom porque vocês vão tendo clareza de como montar o processo empresarial de vendas da tua empresa. Porque nenhum é padronizado. Correto. Você pega um modelo e vai modelando o seu processo para a sua empresa, para o seu negócio. Então, por exemplo, você traz o lead, convence o lead de te mandar a documentação para saber qual é o produto que você vai oferecer. E isso é um caminho extremamente importante, extremamente interessante, de que, cara, no caso, igual o Sérgio falou, que tem muitos corretores lá na comunidade, cara, a gente faz o tráfego, traz a pessoa da região local interessada em ter teu imóvel, conversa com ela, pega a documentação para ver qual é a margem que ela tem liberada. Dentro dessa margem, eu falo, ó, você consegue comprar sorvete, você consegue comprar batata frita e consegue comprar esse hambúrguer. Mas você não vai conseguir comprar o Big Mac. Então, a gente nem mostra e nem comenta do Big Mac. Mas mostra as 3 opções que ela consegue dentro daquele valor. E aí, dentro daquelas 3 opções, ela vai gerar um certo interesse. Gerou esse interesse, leva ela e mostra. Não gostou desse primeiro? Leva no segundo. Entendeu? Aí, no segundo, geralmente, ela fecha. Porque ela não sabe de um terceiro, de um quarto, do quinto, que não ia ser aprovado para ela. Não vai gerar frustração e vai ser mais rápido. A maior dificuldade é a pessoa vai confiar numa pessoa do digital para mandar a documentação para aprovação, que talvez seja a maior trava que vocês tenham. Mas esse é um processo empresarial de vendas dentro do seu produto, entende? Porque cada empresa tem um processo de vendas diferente. Isso não é uma coisa padronizada. A gente pega modelos, testa, valida, deu certo, opa, não deu certo, pega outro. Até conseguir adaptar e montar o melhor possível. Exatamente. Inclusive, tá? Isso que tu tá comentando, Júnior, é assim, é para toda empresa, mesmo sendo do mesmo nicho, tá? Tu pode ter uma forma de trabalhar uma imobiliária numa cidade e pode ter uma outra imobiliária na mesma cidade que tu esteja trabalhando que tenha uma metodologia diferente de trabalhar e tu tem que realizar o processo de venda de uma forma diferente. Por isso que eu estou pensando aqui em dedicar uma aula a esses fluxos, sabe? Sim. Porque ali a gente consegue ver o caso de cada um e ver, né, as possibilidades que cada um precise. Aqui, por exemplo, a gente está falando de como conduzir esse cliente. Aí vamos ver, por exemplo, chegou esse cliente ali, como eu faço para convencer ele a confiar em mim para enviar essa documentação? Por exemplo, hoje vocês simplesmente falam por mensagem, vocês marcam uma reunião online, vocês marcam uma reunião para algum local específico para a pessoa falar com vocês, ou simplesmente fica na mensagem mesmo? Pode falar, Erisvane. No caso, se o cliente for desses clientes mais desconfiado, mais inseguro em questão de enviar documentação, a gente fala para ele que a gente consegue marcar um horário no escritório, né? No caso, algum cliente pergunta, onde que é o escritório e tudo mais, vamos marcar para ir. Mas tem 3 meses que eu estou trabalhando com a corretora. Sim. E até hoje, 2 clientes perguntaram onde que é o escritório, que não enviam documentação por WhatsApp e tudo mais. Sim. Mas, no caso, se tiver esse cliente, a gente dá a opção de ele ir no escritório para conversar com a gente, para conhecer melhor, né? Até para ter uma intimidade melhor com a gente, um contato, para ele se sentir mais seguro. Certo. E aí, o que é interessante? Ali, por exemplo, Erisvane, tu tá comentando que você espera perceber que o cliente tem esse perfil, né? E o Sérgio, ele fala que normalmente é via Zap e ligação. Aí a gente identifica um padrão.
diretamente não está tendo uma conexão com o cliente, fora o WhatsApp. E por mais que em alguns cenários, muitos cenários do digital, só entrar em contato pelo Zap, só entrar em contato por ligação já é suficiente, no cenário de vocês não é. Por quê? Porque a pessoa não está depositando um valor de R$1.000, R$2.000, que ela vai... Assim, que vamos supor, pô, se ela receber um golpe nesse valor, vai doer, mas ela consegue se recuperar. Mas é diferente de um projeto que custa para a pessoa uma dívida de 150 mil, 200 mil, 300, 400, 500 mil reais. Como é que uma pessoa vai superar uma dívida dessa se for um golpe? Então é um nível de confiança absurdamente maior que a pessoa vai precisar ter. Então, o que seria interessante? E convido vocês a fazer um teste na próxima reunião, vocês comentar se melhorou essa situação. A ligação de vídeo, tá? Videochamada. Marcar uma reunião da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Eu, por exemplo, acho que com o Sérgio já fiz 1 ou 2 reuniões assim em videochamada para a gente discutir sobre as questões ali da imobiliária. E tu concorda comigo, Sérgio? Ali tu responde, pode falar a tua dúvida também. Que gera uma facilidade de comunicação bem maior? Sim, com certeza, gera uma conexão, né? Sim. E aí, tu ia falar alguma dúvida? Então, a questão de desconfiança para a documentação, para mandar, para mim é tranquilo, sempre eu consegui. É assim, é raro o cliente falar assim, não vou mandar, eu quero ir no escritório. É raro. Acontece. Isso acontece. 1 ou 2 ali acontece, mas é muito raro. Graças a Deus, assim, a gente tem a gente aprendeu, né, dentro de imobiliária, que tem treinamento e tudo, né? A gente explica por que a gente está pedindo a documentação, que é melhor aprovar para a gente já levar o plano certo, de quanto que vai ser a parcela, porque geralmente o cliente já fica fixado em parcela e entrada. É na cabeça dele. Na cabeça dele ele pensa só nisso, realmente. Exatamente. O cara não quer saber se o imóvel custa 1 milhão, 2 milhões, não. Ele quer saber quanto que é a parcela se cabe no bolso dele. Exatamente. Então, porque o que ele vai mais se preocupar, né? Pagar todo mês. Aí exatamente. Então, assim, o que a gente, eu particularmente, eu e minha esposa faz? A gente explica, quando ele fala, não sei o que, tá com medo, não sei o que, olha nosso Instagram, lá tem várias entregas de chave, alguns conteúdos que a gente faz lá, então, assim, você vai ver que é uma coisa séria, né? E se há uma exigência, hoje eu não tenho essa oportunidade, né? Porque, assim, hoje eu não tenho nenhum local físico, né, para poder levar o cliente para ele conhecer, entendeu? Hoje eu tenho minha casa, eu não vou levar o cliente na minha casa para ele conhecer, porque já bem perigoso. Sim. Mas, se eventual acontecer isso aí, eu pego, infelizmente, eu desligo o cliente, mas é muito raro, né? Todo cliente meu, graças a Deus, ele manda a documentação, entendeu? Minha dificuldade hoje seria de ter cliente qualificado. O que é esse cliente qualificado? Não estou dizendo que ele tem que ser um cliente redondo que chega e vai comprar aqui, mas um cliente que tem realmente aquele interesse de comprar, que quer ajuda, porque geralmente o cliente que chega, quando é um patrocinado, ele chega, é uma coisa que eu acho que até comentei contigo, eu postei a casa, né, uma casa, que é o que mais atrai o cliente, só que o cliente quer aquela casa e não quer nem saber, só quer aquela casa. Sim. Entendeu? E esse é um dos motivos aí pelos quais tem que ser feitas estratégias bem diversas, sabe? Porque aí a gente consegue... Porque, assim, os curiosos a gente não consegue evitar, sempre vai ter. O que a gente consegue fazer é identificar qual o padrão de ação que vai diminuir essa quantidade e vai trazer pessoas que têm mais interesse em fazer um processo bem feito. Então, o que acontece? Esse material, parei de apresentar o material aqui, mas eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Ele é um PDF bem completo. Ele é mais voltado para a área do marketing, mas tudo que está lá pode ser utilizado para qualquer nicho, seja nicho de personal, como por exemplo da Kelly, o caso de imobiliário de vocês, tá? Pode ser perfeitamente adaptável a isso. Então, basta dar uma lida e pensar como isso pode se aplicar ali a vocês. Pode falar, Francisco. Você estava falando sobre conexões e forma de atendimento. Isso. Vou falar uma coisa que aconteceu com minha agência, que normalmente a gente estava vendendo, mas era muito padrão. Então, era muito por cima, não tinha aquela conexão. Mesmo se a pessoa morasse aqui em Brasília, a gente não ia até o local. O que aconteceu?
a gente estruturou nosso comercial, a gente contratou uma pessoa e o dilema dele é ter conexão, porque você está vendendo para ser humano. Correto. Você precisa se conectar, você precisa conversar, você precisa estar ali frente a frente. Então, a coisa que é muito surpreendente para a gente foi que a gente mora em torno de Santo Antônio. Então, a gente foi 30 minutos até outra cidade para conversar com a cliente. E aquela conversa com a cliente já ficou super satisfeita e gerou aquela conexão e confiança de querer comprar o produto. Então, acredito que realmente eu vejo que vendas é muito padronizado, técnicas e tudo mais, mas acredito que o principal seja a conexão, porque você está se tratando com humano, pessoas. Pode falar, Júnior. Ainda mais, Júnior, o seu produto que agora vai ser um produto high ticket. Produto high ticket, quanto mais você se conectar, melhor. Exatamente. Entendeu? Igual, por exemplo, casa. Casa é high ticket, velho. É 100, 200, 300 mil. Então, se você souber trabalhar... Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu pego aqui e vou trabalhar um imóvel. Aí eu quero mostrar um imóvel que eu vou vender para você. Aí eu vou lá e pego aqui. E eu abro para a pessoa, falo, cara, olha, a casa que eu tenho para te entregar hoje, com a sua documentação que ela vai ser aprovada, é essa casa aqui. Cara, olha só a casa que a gente vai conseguir aprovar para você. É uma casa que tem uma área de lazer, que já tem uma piscina aquecida, que é o sistema de aquecimento dela. Olha a varanda que tem essa casa para você. Cara, olha a estrutura dessa casa, velho. Você já imaginou comemorando o aniversário dos seus filhos aqui dentro, nesse espaço? Olha aqui, recebendo sua família. Cara, trabalhando desejos. Cara, olha a estrutura dessa casa, iluminação em LED, tomadas bem localizadas, uma cozinha americana, entende? Você começa a trabalhar o desejo de que aquele cliente vai querer comprar esse produto que ele está se vendo lá dentro. Cara, móveis planejados em tudo, banheira. Sim, eu sei que não é a realidade de Águas Lindas, porque eu sou de Brasília. Mas, cara, quando você pega para trabalhar com um cliente e você viu que tem uma certa vontade realmente dele e você consegue ver qual é o limite dele, que seria algo parecido com o score, você tem algo parecido, às vezes você mostrar aqui numa videochamada vai te garantir uma venda com maior eficiência. Porque, cara, gostei. Não, velho, que casa é essa? Fantástica essa casa. Que dia que eu posso ir lá ver? Cara, sua documentação já está em análise, já foi aprovada, vamos lá ver para a gente fechar. O cliente já vem com sim na tua porta. Aí, inclusive, Júnior, acontece uma coisa bem interessante, que muitas vezes o cliente ele não vem qualificado, mas a gente qualifica ele no processo. Porque o que acontece? Como as pessoas elas estão acostumadas às coisas rápidas, elas querem coisas rápidas e fúteis, que a gente poderia chamar. Por exemplo, as pessoas elas querem virar rico da noite para o dia, por exemplo. E é lógico que a gente sabe que isso não acontece sem esforço, sem um nível de esforço no padrão da riqueza que a pessoa quer. A riqueza que a pessoa vai alcançar vai ser a soma dos esforços inteligentes que essa pessoa vai realizar. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente tem que levar a pessoa a ela mesma pensar que ela precisa fazer um esforço. Aí, pode falar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente finalizou o nosso curso de finanças pessoais avançado. Cara, eu mostrei para 2 pessoas. Falei, como é que é o curso? Falei, cara, eu fiz isso daqui. Eu falei, velho, deixa eu te mostrar aqui na mentoria. Eu dando atendimento. Falei, olha, o curso ele é montado por 6 módulos, sendo que tem um módulo extra. Você vai ter acesso a todo o material. E comecei a mostrar a quantidade de aulas. Ixi, eu simplesmente peguei, velho, você vai ter 6 aulas aqui, mais 6. Você tem mais 3. Eu comecei a mostrar a quantidade de conteúdo para a pessoa. Entendeu? Comecei a mostrar tópico por tópico do que é trabalhado. Quando eu cheguei no módulo extra, a pergunta que a pessoa me fez, cara,
Júnior, eu vi aqui, caraca, é realmente avançado, são mais de 40 aulas aqui, mais umas 30, 40 aulas. Eu falei, velho, se tu não mudar a tua vida financeira com isso daqui, tá doido. Bicho, ele não me perguntou o valor, ele só me perguntou assim, parcela? Eu falei, parcela, tem 12. Não, velho, amanhã eu tô fechando esse trem aí. Então, assim, às vezes você mostrar o concreto ali para a pessoa, dela pegar, olhar, sentir, sabe? Dela falar, caraca, velho, eu quero saber mais disso daqui. Você ir na raiz do problema, você fazer a pessoa ver o resultado antes de adquirir o produto. Exatamente. Porque assim, compra, pessoal, compra é desejo, e conexão e desejo. As pessoas, elas compram na emoção e justificam pela razão. Como assim? Pô, uma das últimas coisas que eu comprei foi uma mesa, um escritório, tá? E por que eu comprei? Porque primeiro, assim, na hora que eu vi, tive um primeiro contato com ela, achei muito bonito. Eu queria ter meu espaço daquela forma que eu imaginava antes. Só que, lógico, eu justifiquei como? A minha mesa que eu tinha antes, ela estava em muito mau estado. Eu comprei mais pela emoção, só que eu justifiquei de outra forma, porque tinha uma outra justificativa. E acontece a mesma coisa com outras compras, cursos, treinamentos, os serviços, né? Porque a gente tem uma emoção que leva nós a comprar. Pode ser insegurança, pode ser medo, insatisfação, tristeza, enfim, inúmeros sentimentos. E aí a gente justifica pela razão. Por exemplo, tem alguma coisa na casa que estragou. Isso me incomoda. Esse sentimento de incomodação é que vai me levar a comprar. E eu vou justificar porque tal coisa eu utilizava e não ter isso me prejudicava, não conseguia resolver tal problema, coisas assim. Tá? Então, e quando a gente vai induzir uma pessoa a comprar, a gente tem que brincar muito com isso. A gente tem que mostrar para ela a situação desconfortável em que ela está, no cenário ali de vocês que trabalham com imobiliária, o cenário desconfortável que ela está. Você está alugando, imagina que amanhã o pessoal pede para você sair da casa, você tem 30 dias para sair, vou dar o exemplo ali do Júnior. O que acontece? O cara se imaginando nessa situação, o que ele vai pensar? Se eu tivesse a minha casa, ninguém pode falar para eu ir embora em 30 dias, porque é a minha casa. Eu só saio se eu quero. Uma frase bem utilizada. A parcela acaba, o aluguel não. Exatamente. E aí, e também essa é uma questão de segurança, né? Aí o exemplo que o Júnior utilizou para ele mostrar aquela casa ali, foi muito bom. Por quê? Porque ele, o que ele sinalizou? Você já se imaginou aqui comemorando com sua família? Entendeu? Aí pode ser que a pessoa, vamos supor, a pessoa ela não tem espaço em casa para fazer uma comemoração, para convidar sua família. E você caiu certinho nesse argumento. A pessoa vai se imaginar, caramba, hoje eu não consigo levar ninguém para minha festa, para minha casa, porque eu não consigo fazer isso. O exemplo do Francisco aí foi muito bom, porque aconteceu algo parecido comigo. Desde que eu comecei a trabalhar com serviços de um valor maior, antes eu cobrava R$500 mensais por um projeto. Hoje, o menor projeto que eu estou pegando, ele é um valor de R$1.500 mensais. Lógico, aqui para a comunidade é um valor diferente, né? Porque aqui é parceria com o Júnior e a gente está procurando ajudar vocês a terem empresas maiores. Mas as empresas que eu prospecto, o menor valor que eu cobro é R$1.500. Então, e o que acontece? Tem um caso aqui que eu fui conversar com uma pizzaria, que eu liguei para a empresa. Eu liguei assim, vi o número lá no Google Meu Negócio, liguei para a pizzaria, expliquei que eu podia ajudar eles, eu vi vários fatores que eles podiam melhorar para vender mais. E aí, o cara me falou, cara, vamos fazer uma reunião sim, só que eu não fiz uma reunião online. Eu fui lá no local, eu levei meu note, fui lá e conversei com o cara. O cara me disse, irmão, só pelo simples fato, hoje não faço por quê? Porque ele estava arrumando a parte do delivery, ele estava construindo uma nova cozinha. E me disse, cara, não faço hoje mesmo, por quê? Porque eu estou construindo a cozinha para poder atender demanda de delivery. Mas pelo simples fato de eu ver que você veio até aqui para falar comigo, me explicar, me mostrar esses pontos,
E eu não estava cobrando nada para ele. Eu fui lá sem comprometimento nenhum. Assim, ele podia não fechar ou fechar. E me disse, cara, só pelo fato de você vir aqui, já é completamente diferente de 90% das empresas que já falaram comigo. Porque ninguém tem esse comprometimento. E o que que aconteceu? O cara me deu o número do WhatsApp dele, posso chamar ele aqui toda hora. A gente está combinando de uma outra reunião daqui a pouco, justamente para poder agora sim fechar a parceria. E foi por quê? Porque eu gerei conexão com ele, por eu dar esse esforço, essa atenção, que é o que aconteceu ali com o Francisco. O simples fato de visitar ali fez a pessoa já se sentir conectada. Como a gente consegue contornar? Pô, eu não tenho local para a pessoa me conhecer. Pô, onde a gente pode se encontrar? Aí você me conhece, eu te explico como funciona, ou bora fazer uma videochamada, que aqui a gente conversa melhor para você resolver suas dúvidas, assim, a gente se comunica melhor. Ou, enfim, né, a gente visitar a pessoa. Isso vai ajudar bastante também. Pode falar aí, Isso, Francisco. foi desse jeito mesmo. Ela é uma loja de Taguatinga e a gente é de Santo Antônio, então é 25 minutos de carro, né? Então a gente falou, por que não ir lá? Porque lá é o espaço dela. Lá a gente vai conseguir encontrar a história dela, vai conseguir pegar todas as informações que é essenciais para a venda. E a pessoa, ela se sente mais confortável, né? Sim, é outra coisa. É outra coisa. E aí é uma coisa absurda. Esses dias, por exemplo, numa das nossas últimas aulas, aquele, por exemplo, ela ganhou um site, né? E a gente fez união, eu já mandei para ela a modelo ali, como vai ficar o site, a gente está esperando poder contratar o plano de hospedagem para já estar rodando o site dela. E o que que acontece? Eu que fui atrás de dar algumas, assim, vamos fazer isso, como é que foi o modelo ali, que tu gosta, me manda algumas referências, só que é a iniciativa da gente, e é isso que vai levar essas pessoas a elas também tomarem a iniciativa. É aquela coisa de pregar com o exemplo, sabe? A gente quer que as pessoas elas estejam motivadas para ser atendidas por nós, então nós também temos de estar motivados para atender essas pessoas. Às vezes é chato? Às vezes sim, porque tem cliente que realmente às vezes é complicado mesmo. Mas como a gente é o dono de negócio que quer crescer, a gente tem que dar esse esforço sempre a mais. Então, eu vou colocar o PDF, pessoal, ali no grupo para vocês darem uma lida. Aí eu depois vou conversar com o Júnior para a gente fazer essa aula ali para vocês, tá? Corretores, enfim, para que vocês possam resolver suas dúvidas, a gente pensar num fluxo que seja bom para vocês, mas já apliquem, tá? Essa metodologia que eu com certeza acho que vai mudar bastante esse resultado, tá? Como assim? A videochamada. Falar, vamos marcar uma videochamada para daqui a 20 minutos? Ou você está disponível para a gente fazer uma videochamada aqui e a gente conversar um pouquinho, você me falar do que você está procurando, a gente se conhecer um pouquinho? Quebrar o gelo com a pessoa, conversar. O simples fato da gente conversar já vai mudar bastante. E o Sérgio caiu aí. Daqui a pouquinho ele volta. Sim. Galera, mais alguma dúvida que a gente possa ajudar vocês? Vou parar aqui a gravação. Quem está assistindo essa aula aqui, vai lá no Instagram, siga Ponto Professor e entra para a comunidade. Você está assistindo a aula atrasado. Entra para a melhor comunidade aí, ó, de empreendedorismo do país. Vambora, menino blogueiro.